Vamos agora à questão número 10, que fala o seguinte: um feixe de fótons de frequência f incide obliquamente fazendo um ângulo θ com a vertical sobre uma superfície plana especular parcialmente absorvedora. A fração do número de fótons refletidos em relação aos incidentes é k. O número de fótons por volume no feixe incidente é igual a n. Calcule a pressão exercida pelos fótons sobre a superfície. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai ter que observar é com relação à área de atuação dos fótons, porque a área de atuação deles não vai ser exatamente a área do feixe que vai estar chegando, já que ele está inclinado, e isso vai ser muito importante para a gente poder determinar o valor da pressão. Então, vamos começar relembrando algumas coisas aqui que vão ser utilizadas. Primeiro, o fóton que vai bater nessa superfície, ele chega com uma quantidade de movimento H sobre lambda, ou HF, sobre C. Essa é a quantidade de movimento do fóton. Quando ele bater, parte dele vai ser refletido. Então, se aqui eu tinha um P inicial N fótons, o número de fótons, chamado de NI, fótons incidentes, o número de fótons refletidos é HC sobre lambda NR, que é K vezes NI, na verdade, já que o fator, de reflexão é igual a K. Então, K percentual, por exemplo, é refletido. Então, essa é a quantidade de movimento total refletido. Só que os que não foram refletidos, eles foram absorvidos. Então, existe um NA aqui, que é K menos 1, ou melhor, 1 menos K, NI. Esses caras foram absorvidos. Então, por exemplo, se aqui foi 20%, aqui é 80%. Só para você entender de onde veio essa conta. Então, olha só que legal. Essa quantidade de movimento é zerada nos absorvidos e essa quantidade de movimento é invertida nos refletidos. Então, a superfície ela tem que fazer força tanto para parar os fótons quanto para refletir esses fótons, que seria inverter a direção do seu movimento, tá bom? Eu falei parar fótons de uma forma grosseira, tá? Só para a gente poder entender a ideia. Então agora nós vamos calcular a quantidade, por exemplo, na verdade vamos projetar logo esse cara daqui, porque só vai ter força nessa direção mesmo, Então esse cara vai sair aqui, então vamos chamar de P normal. Esse P normal, ele vai depender desse ângulo θ que está aqui, que vai ser igual a esse ângulo que está aqui. Para quem não entendeu, aqui está o vermelho e aqui está o azul. O ângulo entre o vermelho e o azul é esse ângulo θ. E aí esse P vai ser PI cosseno de θ. Depois a gente multiplica então todo mundo aqui por cosseno de θ para achar a força. Agora vamos achar esse NI, que é o número de fótons incidentes. Então vamos imaginar esse feixe daqui, o branco, e esse azul depois vai ser a área na qual esse cara vai bater, para a gente poder calcular a pressão, vamos chamar de A. Aí esse cara daqui, é a área que vai representar o total de fótons que existe. E esse cara daqui, é o ângulo θ. Então aqui é 90 menos θ, aqui é θ de novo. Então a área Azinho, repara que ela vale Azão cosseno de θ. Como o Azinho ou o Azão vão cortar, tanto faz em função de quem você deixa. Então, o número N de fótons incidentes, NI, ele vai depender dessa grandeza Nzinho que ele disse,
que ele fala que é o número de fótons por unidade de volume. Então, Nzinho vezes o volume vai ser o número de fótons. Aí, quem é o volume? A área da base vezes a altura. Então, isso fica N, Azinho, vezes um H. Esse H são os fótons que estão viajando num certo intervalo de tempo que eu vou chamar de ΔT. Então, isso é N, A cosseno θ, C vezes ΔT. Esse é o número de fótons incidentes. Agora nós vamos calcular a força, porque a pressão é força sobre área. Então, pressão, chamada de PR, é força sobre área. Então, nós vamos ter a força para os fótons que são absorvidos, mais a força dos fótons que são refletidos, dividido pela área A. É o Azão, tá? Porque é a área total em que os fótons estão batendo. O Azinho, ele representa o total de fótons incidentes. Então, vamos lá. O que são absorvidos, eles apenas zeram esse PN. E força, você pode lembrar que é a variação da quantidade de movimento no tempo. Então, a força A, ela vai ser PN apenas, vezes o tempo. Mas a força refletida, ela tem que refletir esses K caras aqui e tem que fazer com que a quantidade de movimento do PN dobre. Por que dobrar? Porque ela tem que zerar esse cara e depois fazer aparecer mais um aqui em cima. Então ele fica 2P refletido ΔT. Tudo isso sobre o Azão. Agora eu vou trocar. Quem é o PN? O PN é o P cosseno de θ, vezes o número, né, de fótons absorvidos. Então é 1 menos K vezes o NI, que é o número de fótons incidentes, que é esse cara daqui. Eu vou chamar só de NI, depois a gente vai botar em evidências, vai ficar mais fácil. Vezes o P, que é o total, HC ou H sobre lambda, né? Cosseno de θ. Mais 2 vezes K, 2, né? Porque tem que inverter essa quantidade de movimento. 2, porque é 2 vezes, né? K, porque é o total que é refletido, vezes P, cosseno θ, NI, claro, dividido por A. Agora eu vou trocar o NI por isso daqui. E o P nós vamos trocar por HF sobre C. Então repara, ó, que esse A aqui de cima com esse A aqui de baixo, ele vai cortar. O ΔT, que eu esqueci de colocar aqui, né, esse ΔT aqui, vou botar em evidência, ele vai cortar com esse ΔT daqui. Então já são menos duas coisas aí para a gente poder escrever. Então vai sobrar pressão igual a 1 menos K. Aí como NIP cosseno θ, tá vendo? NIP cosseno θ eu vou botar em evidência. 1 menos K mais 2K vai ficar 1 mais K. Vezes NI, que é Nzinho, cosseno θ C, vezes o P, que é HF sobre C, tudo isso vezes cosseno θ, que foi o cosseno θ que entrou em evidência. Então, vou cortar o C, e aí sobra 1 mais K, NHF, cosseno ao quadrado de θ. Muita gente no dia da prova achou só
essa parte daqui, né, sem o cosseno ao quadrado de θ. Por quê? Esqueceu de projetar aqui a direção, né, e projetar esse cara aqui também. Aí muita gente achou só sem nada. E alguns outros acharam só o cosseno θ, porque projetaram aqui e esqueceram de ver o total de área que é de fato atingido por esses fótons. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.